Olá, coleguinhas, tudo bem? Aqui é o professor Eliseu novamente e vamos dar continuidade aqui ao nosso curso introdutório de anatomia aqui no YouTube, anatomia e fisiologia. Lembrando que essa playlist de vídeos do curso de anatomia e fisiologia gratuito aqui no YouTube é, na verdade, o módulo gratuito de um curso completo que estará sendo disponibilizado, já está disponível para aquisição, certo? Curso que no momento da gravação deste vídeo ainda não tem todas as aulas prontas, mas você pode adquirir o curso caso você queira e todas as aulas dentro em breve estarão disponíveis na plataforma, aulas que serão mais detalhadas, mais avançadas do que essas aulas aqui, né? Essa playlist é uma playlist de resumo de cada um dos tópicos que vão ser falados, e os vídeos de forma geral que vão ser colocados aqui no YouTube são vídeos da anatomia básica, digamos assim, certo? Caso você queira adquirir o curso completo, eu deixarei o link na descrição. Você também pode acessar o meu site, onde você pode encontrar mais informações a respeito, certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao assunto que falávamos na outra aula, seguindo sobre o ciclo da água no corpo, tá? O ciclo da água. Bom, aqui falamos que a água ela é absorvida lá no intestino, certo? E ela vai entrar na circulação sanguínea, beleza? A circulação, como nós já falamos em outro momento desse curso, quando falávamos de sistema circulatório, a circulação sanguínea é dividida em pulmonar e sistêmica, certo? Então, a circulação sistêmica é aquela entre o coração e o corpo. E a circulação pulmonar é aquela entre o coração e o pulmão, certo? Aí a gente lembra daquele sinal da cruz, né? Que se faz geralmente quando os católicos fazem quando passam na frente de uma igreja, né? O sinal da cruz para os lados é a circulação pulmonar, e para cima e para baixo, né, é a circulação sistêmica, né? Então, toda vez que você vê uma pessoa fazendo esse sinal, ou você mesmo fizer, você vai lembrar da circulação pulmonar e sistêmica. Muito bem? Então, o que acontece? Na circulação sanguínea, basicamente o nosso sangue, como nós falamos anteriormente, ele é composto por água, né, o plasma sanguíneo, que é 90% água, e células do sangue, que são as hemácias, plaquetas, leucócitos. Então a água, ela tem um ciclo que começa na boca, quando nós bebemos a água, tá? Esse ciclo da água aqui que eu estou falando é o ciclo da água no corpo, tá? Diferente do ciclo da água que a gente aprende lá na biologia, aliás, na geografia, né? Bom, este ciclo da água começa na boca, ele vai então ir para o intestino, no intestino essa água será absorvida e ela vai entrar na circulação sanguínea. Então, ela vai passar por todo o corpo, como parte do sangue, sendo parte do sangue, e posteriormente o sangue ele terá que ser filtrado. Ele será filtrado nos rins, certo? Após ser filtrado nos rins, parte da água, né, vai ser, conforme o sangue é filtrado nos rins, a água ela vai sendo dispensada, ela vai sendo jogada fora, digamos assim. E aí você vai naturalmente ter que beber mais água, e então o ciclo vai se repetir. Agora, por que acontece a filtragem do sangue nos rins? Quais são as substâncias tóxicas que vão estar no nosso sangue e que implicam na necessidade dessa filtragem? Nós falávamos lá no início do nosso curso, falamos sobre os ribossomos. Veja como os conceitos básicos são importantes para entender todo o resto. Falávamos sobre os ribossomos, certo? Os ribossomos. Falamos que esses ribossomos, eles produzem proteínas. Olha lá, a proteína. Ele produz proteínas a partir da leitura do
do RNA, certo? Então, isso aqui, que ele está lendo aqui é o RNA, e a partir da leitura do RNA, ele vai gerar aqui para nós uma proteína. Estou escrevendo meio feio aqui porque eu estou escrevendo com mouse, tá? Eu não estou com mesa de escrever aqui, mas você conseguiu entender, né? Aqui é uma proteína, aqui é o RNA, isso aqui é o ribossomo lê o RNA e produz uma proteína. Tudo bem. Então, nessa fabricação de proteínas, assim como toda fábrica que existe por aí, é gerado um resíduo, tá? Esse resíduo, então, ele vai estar presente lá na nossa circulação, na corrente sanguínea, e ele vai precisar ser filtrado nos rins, tá? Esse resíduo, especialmente a ureia, tá? Que é composta ali de nitrogênio, amônia, tá? Então, essas substâncias, o que elas causam? Alteração do pH do sangue, tá? O pH. Você lembra o que é pH? Lá em biologia ou em química no ensino médio você aprendeu, né? Provavelmente nos dois. O pH é o nível de acidez ou de alcalinidade de um líquido. Por exemplo, a água. A gente bebe água e a água ela tem que ter um pH ali próximo de 7. Por que próximo de 7? O 7 é o pH neutro. Então nós temos uma medida do pH que vai de 0, ela pode ir para trás para o 0 ou aumentar em direção ao 14, vai de 0 a 14 a medida do pH. Então, o nitrogênio, a amônia, são substâncias ácidas. Ou seja, quando elas ficam acumuladas na nossa circulação sanguínea, naturalmente o pH vai ser mudado, e com a mudança do pH, o sangue vai se tornar ácido. E o sangue ácido é um problema. Então, a água ela tem um pH próximo de 7, e esse tem que ser mais ou menos também o pH do sangue. O pH do sangue tem que estar próximo de 7. Quando você tem mudanças, né? Você tem diferenciações do pH sanguíneo, você pode ter problemas. Dificilmente o pH do sangue ele vai fazer o processo inverso, né? Se tornar alcalino. Agora, ele geralmente fica ácido, né? Então, o pH mais próximo de 0, tá? O pH mais próximo de 0, ele é ácido. E o pH mais próximo de 14, é alcalino ou básico, né? Então, o que a amônia, o nitrogênio, a ureia vai fazer com o sangue é diminuir o pH sanguíneo. Essa diminuição, portanto, do pH sanguíneo vai causar a acidez do sangue. E uma coisa ácida, você sabe para que serve o ácido, né? O ácido ele tem uma alta capacidade corrosiva. Então ele corrói coisas. Então imagine coisas que são ácidas. A gente tem vários exemplos. Bateria de carro tem um líquido lá dentro, é um ácido. Tem o ácido estomacal que nós falamos lá no próprio estômago. O suco gástrico que derrete, digamos assim, os alimentos que nós comemos, ingerimos. O vinagre é ácido. Suco de laranja, tomate, café. Todas essas coisas são ácidas. Coisas alcalinas ou básicas, né? Podemos chamar de alcalino ou de básico. Por exemplo, a água do mar é mais alcalina do que a água potável, né?
temos também o bicarbonato de sódio. Existem pastilhas estomacais que são tomadas que tem uma alcalinidade, né, de 9. O pH é 9. E por que se toma essa pastilha alcalina? Essa pastilha no caso, para o estômago, né? É uma pastilha que é para justamente aumentar o pH do sangue. Aliás, do sangue não, do estômago. Ou seja, diminuir a acidez do estômago. Aqui no caso do sangue, quando o sangue se torna ácido, ele se torna também corrosivo. E nós somos feitos basicamente de células. As nossas trilhões de células que temos no corpo são compostas de um material muito sensível. Que elas são feitas basicamente de água, onde tem vários órgãozinhos, várias organelas ali flutuando dentro dessa água, que é o citoplasma, e uma membrana bem pequena, uma membrana impermeável, feita de óleo. Então nós somos feitos de várias bolinhas de óleo e água, tá? É uma mistura muito sensível, é uma coisa muito sensível. As nossas células são sensíveis. Quando nós temos um aumento do pH do sangue excessivo, né? Uma pessoa que morre, por exemplo, por insuficiência renal, né? Ou uma pessoa que não tem a função adequada dos rins, o sangue dela vai se tornar mais ácido. E essa acidez do sangue vai provocar a morte das células. Vai corroer as células. Então é uma coisa extremamente grave. Portanto, os rins são órgãos muito importantes, muito importantes. Eles vão fazer a filtragem do sangue. Cada rim tem milhões de umas estruturas bem pequenininhas que nós chamamos de néfrons. E são nos néfrons que vai ser filtrada toda a água, digamos assim. Vai ser filtrado o sangue. E nessa filtragem do sangue vai ser dispensada essa ureia, que vai dar o nome do líquido que nós fazemos a micção, que é a urina, né? A urina, o líquido que é miccionado, que é dispensado para fora do corpo, é a urina, certo? Então, esse nome vem da ureia, né? Que é justamente essa substância ácida, que pode tanto prejudicar as células do corpo, certo? Bom, os nossos rins são divididos em dois. São dois órgãos em formatinho aí de feijão. O rim esquerdo e o rim direito. Mas existem variações anatômicas. É possível que uma pessoa nasça com apenas um rim. Existem pessoas que nascem com 3 rins, com 4 rins, com 5 rins. Claro que 5 já é extremamente raro, mas isso pode acontecer. 2 rins é o comum, né? 3 rins já é um caso raro, mas um pouco mais comum. 5 rins é extremamente raro, né? 1 rim apenas, também tem muitas pessoas que nascem com apenas um rim e que naturalmente vão ter uma função renal facilmente prejudicável, assim, porque como essa pessoa tem apenas um rim, a qualquer momento ela pode começar a ter um problema renal. Como ela não tem o outro rim para executar a função, vai ser um problema grave a ser resolvido, certo? Existe também uma variação anatômica que não prejudica em nada a estrutura do rim, que é o rim em ferradura, que é basicamente quando o rim ele gruda aqui embaixo um com o outro, tá? Ele forma uma caudinha aqui embaixo que gruda uma na outra, tá? Isso é raro também, extremamente raro. E os rins, em cima deles, nós temos essas estruturas aqui, que são glândulas, tá? Glândulas chamadas de suprarrenais, porque estão em cima dos rins, ou glândulas adrenais. Só que essas glândulas elas não têm correlação com a função do rim, certo? Elas fazem parte do sistema endócrino, elas são um outro sistema. Então, a glândula adrenal produz um hormônio chamado adrenalina.
vai ser introduzido ali diretamente na artéria aorta abdominal e vai para o coração e aumenta, né, os batimentos sanguíneos. O rim, por sua vez, ele está conectado diretamente. Observe essa imagem do meio aqui, digamos assim, a anatomia dos vasos sanguíneos. Você vê que temos no meio a artéria aorta, certo? A artéria aorta. Essa artéria aorta aqui, ela é a artéria que desce do coração. O principal vaso sanguíneo, a principal artéria do corpo é a aorta, porque é ela que vai mandar o sangue para todo o corpo. E nós temos as porções da aorta. Temos o arco da aorta, que é quando a aorta que sai ali do coração. Então essa aorta ela forma um arco em formato de C e ela desce. E aí tem a porção torácica na parte do tórax e a porção abdominal. Aqui na parte abdominal, então vai ter uma artéria que sai da aorta, que são as artérias renais, e essa artéria ela vai para os rins, certo? Ela vai para os rins e ali acontece a filtragem do sangue. Então observa que depois disso o sangue ele já volta pela veia renal, certo? Ele volta pela veia renal e ao voltar pela veia renal ele entra na veia cava, que é a principal veia que leva o sangue de volta para o coração. Ele vai subir e chegar até o coração. O que acontece? Não é toda a circulação que vai para o rim, né? A artéria aorta, aqui o sangue, parte do sangue ele vai entrar nos rins, mas a maior parte do sangue vai continuar fluindo pelo corpo, tá? A maior parte do sangue vai para baixo, né? Vai seguir o seu fluxo e uma quantidade ali suficiente de sangue vai para os rins, certo? Então, existem casos de um aumento tão grande da acidez do sangue, né? E como o sangue ele não filtra absolutamente 100% do sangue, o rim não filtra 100% do sangue, ele pode não suportar a carga, digamos assim. Então, uma alimentação ruim, né? Uma alimentação, isso inclui bebidas, isso inclui substâncias de forma geral que sejam ingeridas pelo corpo, aumentam o pH do sangue e geram problemas renais por insuficiência, né? Geram problemas no sangue, problemas renais por insuficiência, tá? Então essa insuficiência pode acontecer. Não é comum. Agora, o que acontece geralmente por insuficiência é quando o rim ele tem ali algum prejuízo interno. Ele fica, digamos assim, através de alguma doença, através de alguma coisa que aconteça no rim, ele tem as suas funções prejudicadas, comprometidas, né? E o rim comprometido não vai conseguir fazer a filtragem do sangue que chega até ele. Então o sangue ele entra no rim pela artéria renal, é filtrado imediatamente, vai ser dividido ali a urina. A urina ela vai descer aqui pelo ureter, essa tubulação que nós temos aqui do lado, chamamos de ureter. Então a urina vai descer pelo ureter e o sangue, agora filtrado, limpo, digamos assim, vai voltar para o coração pela veia renal, certo? A urina então desce para a bexiga que é um órgão composto ali basicamente de músculo liso recoberto por um epitélio. O mesmo músculo liso lá da artéria, o mesmo músculo liso que nós falamos lá do sistema digestório. Aqui, esse músculo liso ele é recoberto por um epitélio grosso, né? E tem que ser um epitélio grosso que, digamos assim, suporte ali essa acidez da urina. Que a urina ela é um líquido extremamente ácido, visto que ela é basicamente o composto que é eliminado justamente para tirar essa acidez do sangue. Então, a bexiga
vai ter ali uma câmara interna que permite o armazenamento de líquido, e então vai ter a uretra. A uretra é por onde a urina vai sair da bexiga, e aqui na uretra nós temos um músculo bem aqui, que é também um esfíncter, assim como o esfíncter lá do estômago, esfíncter esofágico, esfíncter duodenal e o esfíncter anal, né, por onde saem as fezes. Aqui existe também um músculo esfíncter que prende, digamos assim, a bexiga, né, e faz ali a sua abertura quando vai haver a micção, né? Ou seja, quando esse líquido vai ser dispensado, tá certo? Alguns exames de tomografia, de ressonância, de ultrassom, a pessoa ela precisa estar com a bexiga cheia para ser realizado ou com a bexiga vazia. Isso acontece porque os órgãos internos que nós falamos, aqui, por exemplo, no intestino, eles são órgãos que eles não têm uma estrutura óssea muito bem organizada ali, então eles são órgãos moles. Tudo isso aqui é meio solto aqui dentro, é meio mole. Tanto que existe muita variação anatômica aqui, muitas possibilidades diferentes de configuração desse sistema. Aqui, portanto, quando a bexiga enche, ela empurra certas estruturas. E quando ela esvazia, ela relaxa e algumas estruturas ficam mais caídas, digamos assim. Portanto, a importância muitas vezes de ir fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, alguma coisa do tipo, e uma das preparações que é pedida para o exame é justamente encher a bexiga. Quando a bexiga não está cheia, muitas vezes eles verificam lá na própria tomografia, percebem que a bexiga não está cheia e então pede que a pessoa encha, beba água e espere para que possa realizar o exame com a bexiga cheia. Tá? Então, são alguns detalhes dessa anatomia. A parte especificamente das glândulas adrenais, vamos voltar nesse tópico na próxima aula, onde vamos entrar em sistema endócrino.